Bem-vindos a uma nova reflexão. Hoje vamos refletir lá em Daniel 6:10. É uma passagem que vai falar, contextualizando, ela vai falar de Daniel, que foi um exilado para Babilônia. Ele serviu, se eu não me engano, foram 3 dinastias ou reinados diferentes, porque depois da Babilônia vieram os medos, depois os persas. Se eu não me engano, foi essa ordem. E ele serviu a vários reis importantes. No mundo antigo, era como se ele estivesse servindo ao maior poder econômico da atualidade. Então, como antigamente, nesse momento, ainda não existiam outros reinados tão importantes, ele estava na Suprema Corte mesmo mundial, né? Podemos dizer assim. E desde o início, quando ele foi para servir à Babilônia, porque Israel tinha perdido o seu reino, ele e seus companheiros foram fiéis a Deus e falaram que eles não iam se corromper com as coisas dos manjares do Egito. Da Babilônia. E desde o começo Deus foi dando graça, experiências para eles, conhecimento, e foi manifestando o poder dele através da vida desses jovens. Mas a Daniel foi dado o poder para a interpretação de sonho. E a gente vai ver no decorrer do livro de Daniel que ele tem várias interpretações de visões, e inclusive ele consegue interpretar para reis como Nabucodonosor, como seu filho, e ele foi um grande intercessor. Antes mesmo da rainha Esther ter, já na sua adolescência, Neemias, Esdras, ele intercedeu, ele pediu para Deus. Então Deus, através das orações, das intercessões, ele age também, sim. Então, anos depois, tempos depois, quando aconteceu também de Salatiel, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, que vai falar mais lá na frente em outros livros, ele foi também que intercedeu para que houvesse pessoas que servissem a Deus, para que ajudassem o povo de Deus, os israelitas, quando voltassem para Israel depois do tempo do exílio, para que Deus levantasse gente para instruí-los. E olha que coisa linda, Deus tem tanta misericórdia que ele não só permitiu o mal vir, mas também deu escape para passar por aquelas situações. Amém? Contextualizado isso, vamos à palavra deste vídeo. Fala assim, lá em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqui nós vemos que, por ele ter alcançado uma posição de destaque no reino, ele era o segundo maior, se não me engano era. E os seus outras pessoas que também eram importantes começaram a ficar com inveja de Daniel, pelo seu sucesso, pela sua postura, que é o mais importante aqui, e começaram e criaram uma situação que eles tinham que proibir de todo o reino, que ninguém podia adorar a Deus num prazo de 30 dias. Como eles sabiam que Daniel ele não ia descumprir porque ele era fiel ao seu Deus, o rei não sabia disso, né? Ele assinou na inocência, mas esses daí com ardilosidade estavam agindo. E quando Daniel soube que eles tinham, saiu um edital, né? Um tratado que ninguém podia adorar a outro Deus, falar com outro Deus se não fosse o rei, que ia ser morto. Daniel soube disso, foi para sua casa, continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ele continuou sendo fiel ao seu Deus, independente da situação ou do medo que queriam lhe impor. Amém? E
se a gente continuar a leitura, nós vamos ver que assim que souberam disso, foram na casa de Daniel, pegaram ele, falaram para o rei que tinha acontecido, e o rei amava Daniel, gostava muito dele. Então ele até o final da noite ele tentou fazer de tudo para soltar Daniel, o que não deu certo. Porém, ele falou assim, lá no decorrer do versículo, eu vou resumir, mas depois medita nesse capítulo e nesse livro. Ele vai falar assim, clame ao seu Deus, pode ser que ele tenha misericórdia de ti. E o rei não dormiu naquela noite, que ele ficou preocupado com Daniel. E na manhã seguinte, assim que saiu o sol, ele foi até onde Daniel tinha sido jogado, falou até com uma voz meio, triste. Daniel, filho, servo do Deus Altíssimo, está aí, algo assim. E Daniel falou, estou. E os leões estavam dormindo, porque ele foi jogado na cova dos leões. Ele não morreu. Pelo contrário, os leões foram pegados no sono. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel conosco. Amém? Como vai ser a fidelidade dele conosco, a gente não sabe se ele vai permitir que leões devorem a gente vai para a glória. A gente não sabe se ele vai dar livramento, a gente não sabe como ele vai agir, mas a gente sabe que por sermos fiéis a ele, ele vai agir. Então, assim que o rei viu que Daniel não morreu, ele mandou que todos aqueles que fizeram essa emboscada para Daniel fossem jogados na mesma cova de leões, eles e seus familiares. E eles nem chegaram ao fundo do poço quando eles foram estraçalhados. Então, se você está passando por alguma perseguição, se você está passando por alguma tribulação, lembre-se, Deus é fiel. Continue com a tua fidelidade para com Ele. Não se intimide pelo inimigo, mas creia, ore, busque ao Senhor, que aqui fala lá no 10. Ele dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, ele não se intimidou, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E assim temos que ser nós, para o livramento, para o fruto do Espírito fazer presença em nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte, que é perseverar, crer e agir. Amém? Que Deus continue falando com você, continue conosco. Se tiver alguma dúvida do que foi falado aqui, mande uma mensagem, comente nos comentários e fique conosco. Continue nos ajudando a lançar a semente. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.